Bom dia para todo mundo, né? Tudo bem com vocês? Pessoal do controle interno. Estamos indo para o terceiro dia de capacitação, né? A parte boa é que hoje tem happy hour, você sabe disso, né? Então, final do dia, vocês serão convidados. Já foram, né? Para o happy hour, para poder interagir, trocar ideias, se conhecer, entre outras coisas, para fugir um pouquinho da seriedade que é o trabalho e o assunto de vocês, né? Em sala de aula. Vocês já tiveram uma ementa aqui, né? Com alguns colegas que vieram aqui lecionar para vocês. Professor Tasso, um grande amigo meu de longa data. Teve uma época que eu era procurador do município e ele era procurador da Câmara. Então a gente fazia essa dobradinha assim, né? E já éramos amigos na época, a gente já tinha um excelente relacionamento. Isso ajudou bastante, né? Falaram sobre atuação jurídica, a conjunta do jurídico e do controle interno. Ensino preparatório para o plano anual, né? Falaram um pouquinho sobre o cenário de implementação da 14133 e hoje o papel dos agentes licitadores. Esse assunto do como está o cenário de implementação eu gosto bastante. Então, talvez eu fale um pouquinho, alguma coisinha ou outra sobre isso também. O professor Diego veio aqui, né? Professor Diego Jurubeba, né? E aí, professora Suzana, seria hoje, ela teve um imprevisto. E aí vamos fechar com a prática e com direcionamento. Ótimo. Então, vocês tiveram ali vão ter dois contatos com a 14133 nesse curso. Um deles foi com o professor Diego, né, onde ele passou ali um panorama, né, acerca da 14133, e a gente vai falar nessa aula sobre o papel dos agentes licitadores, né? Quais agentes licitadores? Todos, né? Quando a gente fala de licitação, a gente tem que levar em consideração que existem uma série de pessoas que trabalham com licitação. A licitação não é só a área de planejamento, ou então o pregoeiro, o presidente da comissão, a comissão de contratação, né? Se a gente for pensar que a licitação são só essas pessoas, a gente está completamente enganado. O sucesso de uma licitação vai depender de muito mais atores, né? Porque se for só o pregoeiro, só o presidente de comissão, se for considerado que só eles, de fato, são a licitação, o que a gente vai encontrar são problemas sistêmicos que a gente se depara nos dias de hoje, né? Quais são esses problemas? Falta de planejamento das licitações, né? Falta de fiscalização nas licitações, atraso na realização de pagamentos e problemas financeiros orçamentários decorrentes de gastos públicos. Vamos encontrar problemas ou deficiência até mesmo na atuação do controle interno relacionado a licitações, ausência de uma boa relação, boa veiculação, um bom alinhamento com a área jurídica do órgão, né? Daí isso é muito exteriorizado naquelas frases: mas o meu jurídico não... mas não consigo, não gosto do meu jurídico, não falo com o meu jurídico, não me dou bem com o meu jurídico não dá, meu jurídico é isso e aquilo, né? E vice-versa. Então, todos esses atores, direta ou indiretamente, participam do processo licitatório. E, por fim, e não menos importante, naturalmente, o próprio prefeito e o secretário da pasta, né? Porque o prefeito é o que, basicamente, por vezes é o ordenador de despesa, por vezes ele homologa o processo licitatório, ele está envolvido dentro do planejamento estratégico do órgão. Quando não há, e quase nunca há, né? Ele está envolvido dentro do que ele acha que é melhor, dentro do que ele prometeu para as pessoas, né? Saindo do planejamento estratégico, entrando na ausência de planejamento, mas na execução de acordo com a pressão, né? Ou com a vontade do gestor. O secretário da pasta também tem sua potencial relevância, tanto ele quanto o assessor, que
que faz a solicitação de contratação, né? Sempre tem um assessor que faz a solicitação de contratação, geralmente é o mesmo, às vezes não é. Ele também é importante para o processo licitatório. E esse time que compõe o metaprocesso de licitação, ou seja, que envolve todas as áreas do processo licitatório, ele precisa, de fato, ser um time, né? Não dá para a área licitatória, esse metaprocesso de licitação, todos esses agentes que, de uma forma direta ou indireta, estão envolvidos, não dá para eles simplesmente não atuarem de forma alinhada, ou que eles não tenham a capacitação necessária para fazer um trabalho, ou que alguns deles não desempenhem seu papel. Porque se isso acontecer, nós não teremos o resultado desejado nos processos licitatórios. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos entrar na parte mais prática disso que eu estou falando. Né? O que adianta o pregoeiro chegar na sessão, analisar de forma minuciosa todos os documentos do vencedor, espremer lá o fornecedor para que ele consiga chegar no menor preço possível, né? Realizar todas as diligências para ver se aquele valor não é inexequível, ou seja, esgotar todas as possibilidades, e na seleção do fornecedor, aquilo ali tem sido um trabalho excelente, melhor impossível, né? É igual você entrar numa loja, tem um produto X com preço lá em cima. Você negocia, paga um bom preço naquele produto e sai com ele na mão, né? E às vezes até com o melhor. Então, o pregoeiro, lá na sessão de julgamento, ele vai fazer tudo para que vocês paguem um valor justo, para que comprem o produto desejado, né? E para que aquela empresa, de fato, tenha indícios de que vai cumprir aquilo que ela está prometendo. O problema é quando, lá, uma etapa antes da atuação do pregoeiro, a equipe que fez o planejamento, a equipe que fez o termo de referência, que descreveu o objeto, que solicitou quais seriam os documentos obrigatórios, que fez a formação de preço, errou. Porque não adianta o pregoeiro chegar lá no momento da sessão e conseguir um preço maravilhoso e garantir que a empresa vai cumprir o objeto daquela licitação, se o objeto que vai ser contratado é um objeto que não vai atender às necessidades da administração. Ou se essa descrição daquele objeto é uma descrição aberta, né? Por exemplo, café. Se você colocar café na descrição do teu objeto, eu posso te entregar café com barro. Você vai comprar café com barro, vai ter gosto de barro, ter gosto de chá, não vai ter gosto de café nunca. Você vai comprar uma marca Odebrecht da vida, não sei se alguém conhece a marca Odebrecht aqui, se já comprou Odebrecht. Se um dia vocês verem Odebrecht dentro de uma prefeitura, vocês param tudo, reúnem toda a equipe da licitação, falam, ó, tá tudo errado. E se está errado no café, você imagina no resto, né? Porque aí não adianta o pregoeiro chegar lá, espremer todos os fornecedores, se a descrição vai comportar um produto horrível. Ele vai fazer o quê? Ele não vai ter poder para fazer nada, o edital está publicado, ele vai só seguir e tentar contratar a marca Odebrecht pelo melhor preço possível. Né? Cadê o custo-benefício? Morreu lá no início do planejamento. Tudo bem, mas agora meu planejamento foi muito bom, professor. Está lá a marca descritiva correta, é para vir um pilão, melita, um pelé, né? Uma marca que dê para tomar um café gostoso, o quantitativo está correto, o prazo de entrega está correto, está tudo bem alinhado. Né? A gente não parcelou, é para comprar café mesmo. E agora? Agora, eu vou lá, fiz o planejamento excelente, vem a licitação, o pregoeiro conseguiu um preço maravilhoso. Daí chega na hora de entregar o produto, a empresa vai lá e entrega o produto. No mês. Ela viu que ninguém deu bola, no mês seguinte ela vai lá e entrega um outro produto mais barato. E ninguém deu bola de novo. Daí no mês seguinte ela vai lá e continua nessa prática. Porque assim, gente, uma empresa, ela tem um único objetivo na vida dela.
Qual é? Exatamente. É o lucro. Isso, quando você senta na cadeira para estudar direito empresarial, é a primeira lição. Qual é o objetivo de uma empresa? O objetivo de uma empresa é o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. Mentira! Isso é o objetivo de uma prefeitura, do Estado. O objetivo da empresa não é desenvolver ninguém, é ganhar dinheiro. Para isso, talvez ela tenha que desenvolver alguém. Mas isso é outro assunto. Como ganhar dinheiro é um outro assunto, né? Mas o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Então, vocês acham que o empresário, vencendo uma licitação, vai olhar e vai falar assim, não vou, eu vou ter prejuízo aqui porque eu preciso pensar nas pessoas. Né? Eu preciso, poxa, eles não estão me pagando, eles não estão isso, não estão aquilo, mas eu vou continuar fazendo o melhor serviço possível porque a população merece. Não, ninguém vai fazer isso. Fala, meu amigo, se eu não baixar meu nível porque você está cometendo alguma irregularidade do outro lado, eu vou ter prejuízo no final do mês. Quem vai pagar o leite das minhas crianças? Não vai ser a prefeitura, né? Quem vai pagar o salário dos funcionários, 13º, FGTS, enfim, todos os direitos trabalhistas? É a empresa. Então, ela precisa ter lucro, certo? Isso nunca pode fugir da nossa cabeça. Do outro lado, tem alguém que quer ganhar dinheiro e que vai ganhar dinheiro de alguma forma, senão ela não estaria ali. Né? E se ela não estiver ganhando dinheiro, ela se torna um problema maior para mim do que se ela estivesse ganhando. Isso é uma coisa que a gente não pensa. Quando uma empresa está do outro lado ganhando a margem de lucro dela, dentro do que é razoável, obviamente, significa que ela tem tudo e tem a obrigação de me prestar um excelente serviço, de me entregar um excelente produto. Agora, quando a empresa que está do outro lado está tendo prejuízo, para mim é um problema 2 vezes maior. Porque algum problema vai ter ali. Se é numa obra, vocês já sabem, não preciso nem falar o que acontece, né? É onde, quanto maior a licitação, né? Quanto mais exigir aquela licitação, mais visto, né? Mais vistoso é a consequência de uma empresa que não tem condições de cumprir aquele objeto. E se eu falar que, por vezes, a culpa é nossa? Por vezes, não sempre, né? A culpa é nossa. Porque assim, quando o empresário ganha uma licitação, ele já coloca o dinheiro 30 dias antes de receber, gente. Pensem em vocês, entrando em qualquer negócio. Vocês vão botar o dinheiro hoje para receber daqui a 30 dias. Difícil gerir isso, né? Tem que ser um bom fluxo de caixa. Tem que ter uma boa entrada, tem que ter um bom estoque, um bom fornecedor ali para conseguir ganhar uma boa margem, né? Então, você já coloca hoje o dinheiro para ganhar daqui a 30 dias. Agora, pensa quando vai para 45, 60 dias. Será que é sustentável isso? Você bota dinheiro hoje para receber daqui a 60 dias? Você vai estar atrasando na outra ponta também, né? Então, as consequências disso são gigantescas. A da fiscalização, como eu estava falando para vocês, as consequências da ausência de uma boa fiscalização fazem com que todo o planejamento da licitação vá por água abaixo, o trabalho do pregoeiro vá por água abaixo, o empresário ganha um dinheiro indevido por conta da entrega do produto, realização do serviço abaixo daquilo que foi contratado. E o fiscal, cadê? Né? Porque vamos pensar comigo, né? Se eu comprei um café com uma boa descrição, né, com uma boa quantidade, bom prazo de entrega, fiz um excelente planejamento, para chegar um Melita, um Pelé, um Pilão da vida, né? Meu pregoeiro conseguiu o preço de mercado mesmo, fez um excelente trabalho, garantiu que a empresa ganhadora realmente seja uma empresa idônea, que vá cumprir o objeto do contrato sem nenhum percalço, por conta dos documentos de habilitação, entre outras coisas. Aí chega na fiscalização, não tem a fiscalização necessária e a empresa resolve ter uma margem de lucro maior, de forma indevida, porque existe empresário ganancioso também, né? E aí, cadê a minha fiscalização? Né? Para verificar isso, para ver se o produto está sendo corretamente entregue, no prazo correto, para ver se o contrato está acabando, se tem orçamento para continuar, se não tem orçamento, se tem financeiro, se não tem financeiro, está na hora de prorrogar o contrato, está na hora de aditivar o contrato, e etc, etc, etc. Né?
porque é a função do fiscal, de acordo com a nova lei de licitações e o seu respectivo regulamento, fazer tudo isso, né? Sabe aquelas prorrogações contratuais que a gente faz de forma retroativa, né? Quem nunca ouviu falar disso? Quando era procurador-geral, o pessoal vinha perguntar assim, professor, professor não, Vitor, você sabe me responder se a prorrogação retroativa é legal ou será que ela é ilegal? Eu falei assim, amigos, seguinte, quando que acaba o contrato? Dia 31 de março, beleza. Dia 1º de abril, passou o 31 de março? Passou. Aquele contrato acabou? Acabou. Então, se você prorrogar fora do prazo, ou então escrever ali que o prazo, que a data não era aquela que realmente era, você está fazendo uma contratação fraudulenta. Certo? As consequências são criminais, inclusive. É difícil alguém descobrir? Muito. Eu mesmo já defendi um cliente que, com certeza, né, teve o seu processo prorrogado de forma retroativa, ou seja, fora do prazo. Né? Ele era uma empresa, com certeza, pelo rito, pelo trâmite, pelo que foi colocado, quem conhece de administração pública, né? O processo chegou no gabinete 7 horas da noite, das 8 foi assinado, sabe aquela coisa assim? Para quem conhece, sabe que não existe, o prefeito nem está lá essa hora, né? Mas, enfim, pela dificuldade de fazer prova e também pelo desconhecimento do juiz da própria administração pública, o meu cliente ganhou o caso, né? Não foi condenado. Mas é perigoso, né? É perigoso. Isso é uma falha do quê? De fiscalização. Agora, não dá para a gente pensar que o fiscal vai ter 35 contratos para fiscalizar e ele vai fiscalizar alguma coisa de fato, né? Jura, né? Não tem nem como, né? Imagina, 35 contratos administrativos para verificar recebimento de mercadoria, financeiro, orçamentário, cumprimento do objeto contratual, certidões da empresa. Não tem como, simplesmente não existe. Vai ser uma fiscalização de mentirinha. Então, e aí, para finalizar não, que eu vou chegar em vocês ainda. Aí agora vamos para o pagamento. Né? Não, mas eu fiz um excelente planejamento, o pregoeiro fez uma excelente seleção de fornecedor, o fiscal foi lá, verificou, acompanhou, está tudo certo. Chegou para o pagamento, a contabilidade se atrapalhou ou é atrapalhada, daí passou mais 5, 10, 15, 20 dias. Passou 20 dias o prazo. Ou seja, o empresário já botou o dinheiro 30 dias à frente, agora tem que esperar mais 20 dias. Bota 50 dias aí. O que aconteceu? Aí isso virou um ato reiterado, agora só pagam 50 dias. Atrasou 2, atrasou 3 meses. Sabe o que vai acontecer? Eles vão receber o café com barro. Não vai ser mais o café Pilão, Pelé e o Melita. Né? Vocês vão sofrer no produto ou no serviço, de alguma forma, alguma consequência decorrente daquele atraso. Porque o empresário ele vai olhar lá para o financeiro dele e vai pensar assim, cara, eu não estou recebendo? Eu tenho que comprar mercadoria para entregar porque eles pediram de novo, mas eu não estou recebendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter prejuízo. Não, vou ter prejuízo porque eu sou sério, eu vou cumprir o contrato, vou atrasar a minha folha de pagamento. Ele vai fazer isso? Nunca. Ele vai falar assim, não. Diminui lá a camada. Se é 8 centímetros de falta, bota 6. Bota 5 lá, porque não está dando. Né? Diminui a camada de concreto ali, compra um tijolo mais vagabundo, porque não vou conseguir cumprir o contrato desse jeito. Recebendo atrasado assim, não tem empresa que vai cumprir qualquer contrato. Né? O que ele faz com a licitação? Joga ela de água abaixo, para ladeira abaixo. Né? E o jurídico? Vamos para o jurídico agora. Né? Vai lá, o pessoal vai fazer o planejamento da licitação, o prefeito recebeu o empresário, o cara teve uma excelente solução, né? Isso acontece, né? Chegou o prefeito, eu quero contratar isso aqui é demais, faz uma licitação, não sei o quê. Daí o juiz fala, meu Deus do céu. E agora? Não, dá para contratar. O jurídico vai lá, vai fazer o quê? Né? A função do jurídico dentro do processo licitatório ela é muito importante, também. Porque o jurídico faz um controle preventivo, controle prévio de legalidade daquele ato,
da licitação em si. Então, o professor Tasso deve ter falado um pouquinho sobre isso, mas quando a licitação chega lá, antes da publicação, o jurídico faz um parecer. E o que o jurídico faz nesse parecer? Trata-se de contratação de café, de aquisição de café para consumo para os servidores públicos. A lei de licitações, no artigo tal, e a lei 10.520 prevê a possibilidade de fazer pregão. Visto isso, há possibilidade de contratar o café. É o parecer. Isso não é um parecer. Isso não, nem o meu estagiário que veio aqui conhecer vocês hoje faz um parecer desse. Isso não é parecer. Na boa. Na boa. Isso não é um parecer. Quando você faz um parecer jurídico numa licitação, o que você tem que verificar? E aí a nova lei veio para espancar esse assunto mesmo. O que você tem que verificar? Você tem que verificar a modalidade, o que está sendo comprado, o interesse público nessa compra, a modalidade escolhida, a formação de preço, a justificativa de contratação, né? Tem que verificar todos esses moldes, a jurisprudência dos tribunais. Aí, tem que verificar as exigências de habilitação, se estão ok. Tem todo um checklist que você precisa verificar para ver se aquela licitação realmente está correta, né? Para daí, sim, aquilo ser contratado. Se não, gente, não tem controle prévio de legalidade nenhum ali. É zero. Absolutamente zero. Né? Teve um caso, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque na administração pública, o pessoal sempre fala, né? Tudo dá para fazer. Mas por quê? Porque quase tudo realmente a gente consegue fazer. É só você escolher o caminho correto. É como se fosse um Lego. Porque você quer montar alguma coisa para um Lego. Você pega as peças, você pode montar o que você quiser. É só você colocar as peças no lugar certo, não é verdade? A licitação não é muito diferente disso. Só que teve uma situação recente que me incomodou bastante, porque tem um determinado município que é um município, economicamente falando, pujante, uma economia que atrai centenas e centenas de empresas todos os anos, né, para se alocar na cidade, porque ela está num ponto logístico sensacional. E, inclusive, uns PIBs que mais crescem naquele determinado estado, coisa linda, né, como diz lá em Santa Catarina. Coisa linda, né? Só que o que acontece? O secretário de Desenvolvimento Econômico desenvolveu uma política pública onde ele decidiu por abrir um escritório do município em São Paulo, na Avenida Paulista. Por quê, professor? Porque São Paulo é onde as coisas acontecem. E aquele determinado município tinha uma fama muito grande de atrair empresas de fora do Brasil. BMW está lá, Hyosung está lá, multinacionais gigantescas estão lá. Então tem uma, né, até porque chegar lá é uma desgraça, né? Para o cara que trabalha fora do Brasil, que tem uma indústria em outro lugar do Brasil, é muito mais fácil pousar em São Paulo do que pousar naquela cidade. Porque daí vai ter que pousar em outra cidade, alugar um carro, ir até lá. Faz sentido ou não faz? Se for justificar, dá para justificar ou não dá? Dá, né? Só que o que aconteceu? Né? Aí a questão da... Eu fico chateado às vezes. O secretário chegou, né, lá para o setor de licitação, para o jurídico, para o secretário de administração, falou, eu quero contratar tal coisa. Esse vento sul aí tá puxado, né? Aí chegou e falou, eu quero contratar lá em São Paulo. Tal. A gente foi lá, visitou a Paulista, viu um prédio comercial e tinha uma sala mobiliada, que era de uma advogada, mas ela se aposentou, estava cobrando baratinho, 2.000 e poucos reais por mês, e eu quero aquela sala, vamos contratar, o projeto é esse. Daí o pessoal, tá bom, a gente vai dar uma olhada. 6 meses. 6 meses para dar uma olhada, para depois falar, não sei se vai dar, por causa disso, daquilo. Gente, pelo amor de Deus. Fala assim, olha, amigo, vamos lá, sentou na minha frente, quer contratar uma sala. Tá, por que precisa ser aquela sala? Justificativa do fornecedor. Não, porque ela é mobiliada na Avenida Paulista. Tá, mas será que não tem outra sala mobiliada na Avenida Paulista? Não, deve ter. Não, então é melhor a gente não fazer uma dispensa para alocar. É melhor a gente fazer um pregão, né, uma licitação, para fazer uma locação, certo?
Porque sala comercial mobiliada na Avenida Paulista é o que mais tem, né? E a gente não tem uma justificativa para escolher aquela. Então, sim, você pode contratar, a tua justificativa é maravilhosa, mas a gente faz uma licitação para alocar aquela sala comercial. Ok? Se essa licitação der deserta, ou fracassar, ninguém comparecer, a gente tem até os meios subterfúgios para fazer uma dispensa. É mais tranquilo. De um jeito ou de outro, você vai ter a tua sala. Em 3 meses estava resolvido. 3 meses estava resolvido. Né? Que é o prazo, né, da licitação. Né? O que eu sempre falo, quando eu vou nos in-companies, quando eu estou na sala de aula, mas nos companies é legal porque sempre tem gente da secretaria, né? Prefeito, secretário, fala, gente, licitação leva 60, 90 dias em qualquer município que você visitar. Então, quando você olhar para o lado e falar, nossa, como essa licitação é demorada, né? Saiba que quem está errado não são eles, são vocês, porque você não sabe qual é a realidade, como funciona a administração pública. Ah, mas eu faço em 30 dias, você é top. Inclusive, vamos conversar sobre isso, que eu quero entender que vocês estão desenvolvendo isso, porque eu adoro falar sobre isso. A gente pode passar uma manhã inteira só falando sobre estruturas e processos de governança na administração pública. É um dos meus assuntos preferidos. Mas, gente, dia de regra, e olha que eu tenho 1.000 servidores capacitados, 40 municípios visitados, 100 horas-aulas em 2022 e 2023. É 60, 90 dias. Tá? Se for menos, é ótimo, é sensacional. Mas é isso. Não tem nada de errado nisso. As coisas são assim. Não, mas eu não é. Vem com esse papo de que eu nasci assim, eu sou assim. Não, de fato, não precisa ser assim. Não estou dizendo que tem que ser assim. Pode ser diferente, mas o papo já fica bem diferente já, né? Para a gente fazer diferente, para a gente ter governança na administração pública, tem que sentar com o prefeito e falar, amigo, senta aqui, dá um abraço, vamos conversar agora que tem umas coisinhas para te explicar. Então, sabe a estrutura administrativa? Sabe quando você vai licitar? Sabe essa licitação ali? Sabia que tudo que tu faz aqui depende daquela área ali? Né? Porque se aquela área parar, acabou, entendeu? Acabou tudo o resto. Se a educação parar, o pessoal no máximo fica sem estudar, o que é uma crise. Mas a saúde funciona, a obra funciona, né? Tudo funciona, o resto funciona. A educação é que não vai funcionar mais. Agora, amigo, se a licitação parar, todo o teu governo entra em crise. Sabe, tudo que tu quer fazer depende da licitação. Tem uma cidade grande lá em Santa Catarina, eu sou de Joinville, né, Santa Catarina. Tem uma cidade grande lá em Santa Catarina, grande, uma das maiores cidades do sul do Brasil. Que deixa eu ver se está me gravando esse negócio aí. Não está. Mas não vou falar o nome. Que o prefeito lá, pô, cheio de ideia inovadora, tal, um monte de coisa legal para fazer, sabe? Um prefeito realmente que pensa para frente, assim, né? Vem da iniciativa privada e tal, mas não por isso. Mas, assim, um prefeito bem... Tem gente... Ô, pessoal, tudo bem? A gente está online no YouTube? Legal. Pessoal, a gente está online, então. Eu acabei de perguntar se estava sendo gravado, por curiosidade. Mas eu não falei nada demais, hein? Não falo nomes. Pessoal que está online, se tiver dúvida, fica à vontade, né? Só colocar lá no chat que o pessoal depois repassa para a gente em sala de aula, né? As dúvidas do pessoal que está online. Né? Tá sendo a transmissão aberta? Não? Aí sim, hein? Exclusivos. Tudo bem? E aí, como eu estava falando, esse prefeito, assim, ó, fora da caixa, o prefeito tem ideias maravilhosas. Sabe onde ele está esbarrando? Adivinhe. Da licitação. Tudo que ele quer fazer não sai do papel. O pessoal está até achando engraçado já. Porque tudo que ele fez até agora foi executar as obras que já estavam licitadas. Aí agora as novas que ele quer fazer, e olha que tem dinheiro, tá? Não sai do papel. Impugnação, justiça derruba. Por que isso? Acho que ele não entendeu, né? Alguém tem que falar para ele. Alguém tem que falar para ele, né? Falar assim, olha, prefeito, sabe aquela área de licitação lá que todo mundo fala que é lento, que demora, sabe?
Então, na verdade, o sucesso do teu governo vai depender dela. E quando eu falo licitação, eu incluo vocês, tá? É controle interno, jurídico, é toda a licitação. Não é só pregoeiro lá. O pregoeiro é uma parte dentro da licitação, né? Todo mundo acha que o pregoeiro é o mais importante. Nada a ver. Pregoeiro, se as coisas não funcionarem direito, é igual o Flamengo contra o Palmeiras. Faz 4, leva 5. Vai perder o jogo sempre, né? Então, por que você vai ser o Flamengo se você pode ser um Palmeiras da vida, né? Tem que pensar assim. Sempre ser o melhor. Então, claro, naturalmente, né? Então, dentro dessa análise, a questão é o seguinte. O prefeito tem que chegar, olhar e falar assim, não, eu tenho que melhorar isso aqui. Porque se eu não melhorar isso aqui, não vai funcionar. E não é melhorar, o que é melhorar? Criar estruturas, processos, né? Alguém aqui ama de paixão aquele processo de licitação dentro daquela capa, com aquele volume, com aquele cafezinho derrubado na borda? Alguém tem alguma paixão por isso? Né? Por que em 2023 ainda não é digital? E quando eu digo digital, não estou dizendo aquela porcaria digitalizada. Daí você pega o processo licitatório, imprime tudo, depois você digitaliza tudo e fala que é digital. Isso é horrível. Porque você vai abrir um arquivo, tem 100 MB. Demora 2 horas para abrir o arquivo, né? Computador. Quando eu era procurador, era assim. Pessoal, aqui o processo é digital, é tudo digitalizado. Aí eu ia abrir lá um arquivo de 100 MB, demorava 10 minutos. Eu falava, não, tá maluco, né? Nem a pouco eu vou conseguir trabalhar com esse negócio aqui. Digital é digital mesmo, quando os arquivos são produzidos digitalmente, não são nem impressos. Por que em 2023 a gente está no físico? Por quê? E eu digo mais, sem perspectiva para ir para o digital. Né? Não pensa nisso. Em gestão, em governança, estruturas, processos. Alguém, né? Troca sempre. Né? Então, gente, claro que a gente também pode participar disso. E tem prefeitos, precursores, protagonistas desse assunto. Mas isso é uma coisa que depende da alta administração e a nova lei trouxe isso. O que eu estou falando aqui não é só porque é a minha opinião. A nova lei de licitações, artigo 11, parágrafo único, vai falar que é responsabilidade da alta administração fazer o quê? Criar processos, estruturas, inclusive de gestão de risco e controle interno, para que a licitação seja mais efetiva, eficaz e eficiente. Então, gente, o que a lei quis dizer com isso? Tudo isso que eu disse antes para vocês. Né? E existe uma necessidade preeminente. Está baixinho. Som. Está baixinho. Som. Acho que agora foi. E existe uma necessidade muito urgente da gente falar sobre isso. Porque não adianta, né, a gente vir falar sobre a nova lei, falar sobre as novidades, controle interno, né? Se na prática, na estrutura, vai continuar lá uma pessoa fazendo tudo, vai continuar sem fiscalização, financeiro atrasando pagamento, vai adiantar alguma coisa? Como eu falei, como eu brinco. O senhor desligou o microfone? Agora eu liguei. Tá bom? Não estava falando mal do pessoal online, não, tá? Só desliguei sem querer aqui. Mas daí, a questão é, não adianta a gente falar sobre essas novidades, discutir tudo isso, se a nossa estrutura ainda é uma estrutura ultrapassada. E o que eu tenho que fazer para melhorar essa estrutura? É difícil, professor? Não é difícil. Né? A gente aqui na Uni fez esse trabalho recentemente no município do interior do Paraná. E eu, particularmente, lá em 2017, já estava fazendo reformulação de estrutura administrativa com um procurador-geral. O que consiste em você criar uma estrutura? Você separar essas fases. Separar com estruturas próprias. Vai ter uma gerência de planejamento. Vai fazer só planejamento. Vai ter uma gerência de licitação, que vai fazer só licitação na sessão de licitação. Vai ter uma gerência de fiscalização, ou vou selecionar fiscais nas secretarias, devidamente designados. Né? Meu pagamento, contabilidade, meu financeiro, não vão mais atrasar. Meu jurídico vai ser organizado, estruturado e pronto para atender as demandas.
e meu controle interno vai fazer o seu papel dentro daquilo que vocês aprenderam e fazem, né, hoje na área de vocês. Então, toda a licitação vai funcionar perfeitamente, certo? Com estruturas próprias, com servidores alocados, cada um na sua função, com capacitação, isso é importante dizer, né? Porque eu preciso formar essas pessoas, e essa estrutura ela acaba sendo perene. Depois que eu monto ela, ela vai funcionar, né? Então, essa estruturação, além dos processos também, da melhoria de processos, né? Fazer com que os processos sejam mais ágeis. Hoje, dentro da minha operação, dentro da minha rotina da licitação, qual processo não faz sentido? Vocês devem saber. Sempre tem alguma coisa lá no meio da licitação que não faz sentido ir, voltar. Por que tem isso? Por que não faz assim? Né? Então, sempre tem. E isso tudo também é uma melhoria de processo. E quando os agentes licitadores vão se deparar com esse cenário de processos bem montados, estruturas bem montadas, né, eles vão conseguir desempenhar, aí sim, efetivamente o seu papel, que é tudo que vocês vão aprender aqui, hoje. Caso contrário, meus amigos, não vai mudar nada. Tá? E é o que eu falo sempre para os alunos. Eu sou um pouco mais terrorista que o professor Diego Jurubeba. Eu falo, o Diego Juro mais tranquilinho, né? Fala mais mansa. Está lá no governo federal, extremamente estruturado, né? Lá, ele como advogado da União, ele trabalha numa estrutura extremamente estruturada. Lá eles estão discutindo padronização de pareceres, entre outras coisas, para não precisar, de pareceres não, de editais, contratos e etc, para não precisar fazer parecer. Lá eles querem ficar mais na parte de consulta e tal. Pensa isso no município. Que loucura, imagina. Será que ia dar certo? Será que temos maturidade para aplicar isso dentro da estrutura, né? Imagina. Tem um parecer lá, tem um edital padronizado para tal coisa, lá pega o edital, mas nem precisa passar pelo jurídico. Só pega o edital lá, a gente toca, daí faz um termo de referência assim, a gente adapta e tal. Será que ia dar certo? Difícil, né? Mas eu não sou pessimista, mas apesar de não ser pessimista, eu tenho essa visão um pouquinho mais teorista, assim, né, da coisa. Porque eu acho que a gente está em um patamar onde a gente precisa evoluir ainda como administração, né? Como eu digo, e aí o papel de vocês é muito importante nisso, né? Vocês podem provocar isso, essa mudança, essa saída da zona de conforto. Artigo 11, parágrafo único da nova lei, vai trazer até uma justificativa legal para vocês provocarem isso. Porque a gente precisa melhorar processos e estruturas. Inclusive, a responsabilidade por essa melhoria é da alta administração. Então, a gente pode provocar essa melhoria. Sem isso, os atores que a gente vai ver aqui realmente não vão conseguir. Porque o fiscal, vamos lá, tem o fiscal que vocês estão, da estrutura lá da prefeitura, ele faz realmente a fiscalização como tem que ser? Completa? Né? Analisando se está sendo cumprido, se não está sendo cumprido, se o produto entregue está de acordo com o objeto, o serviço entregue está dentro das especificações do edital, o final do contrato, se tem orçamento, se não tem orçamento, se está na hora de prorrogar, se não está na hora de prorrogar. Né? Ele faz esse trabalho completo? Não faz. Né? Planejamento, existe? Não existe. É o pregoeiro que faz o edital de licitação. Olha a segregação de funções aí, vocês vão ter que pegar no pé do prefeito em relação a isso, no bom sentido, né? Porque municípios com mais de 20 mil habitantes precisam se adequar em algumas questões. Quer dizer, municípios com menos de 20 mil habitantes ainda tem uma exceçãozinha, que é aquela questão de não precisar fazer licitação eletrônica, né? Podem continuar fazendo a física. E também o agente de contratação não obrigatoriamente precisa ser efetivo. E tem mais tempo para se adequar a isso. Tem essas exceções. Mas para municípios com menos de 20 mil habitantes, a nova lei se aplica na íntegra. É só o artigo 7º, 8º e a questão da licitação eletrônica, que é um artigo que eu não lembro agora de cabeça, que tem que estar dentro dessa exceção. O resto não está. Então, não podemos confundir. Né? Então, dentro desse cenário,
a nova lei trouxe esses mecanismos para que vocês mesmos provoquem essa adequação. E vai ser necessário. Né? Município com segregação de funções corre o sério risco de ser questionado pelo tribunal. Né? A questão da governança pode até demorar um pouquinho para haver essa cobrança, mas vai existir. E vocês, é importante que desde já vocês fiquem atentos a isso, para que vocês consigam ser ativos. Porque eu sempre falo, né, para os prefeitos, para os secretários, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer em companies, eu sempre gosto de ressaltar, né, vocês preferem levar uma chamada do controle interno ou do Tribunal de Contas? Porque, assim, do controle interno, vocês podem analisar, corrigir, trabalhar, desenvolver aquilo internamente, certo? Já está no nome. Vocês são um órgão de controle? Sim, mas vocês são internos. Agora, a partir do momento que vai para o Tribunal de Contas, que é o controle externo, não existe mais controle de nada naquela situação. Mesmo que você faça, mesmo que você se esforce para alguma coisa, você pode acabar com uma multa. Não tem jeito, né? Porque a situação já ocorreu. Então, esse controle repressivo do controle interno, ou preventivo do controle interno, ele é importante para que eu possa me adequar e evitar situações indesejáveis. Né? Algo que, numa empresa privada, nós chamaríamos de controladoria, né? Uma espécie de controladoria, de fato vai fazer esse controle. Algumas das atividades também são relacionadas ao próprio compliance, uma empresa privada, né? Então, que vem do to comply, né? Todo mundo gosta de falar, ou seja, análise de conformidade dos atos que são realizados na empresa. Vocês desempenham um pouquinho desses papéis, né? Só que dentro da administração pública. O nome, controle interno. Mas seria legal se chamasse compliance, né? Ou, enfim, são funções um pouco... É que eu penso, né, que o trabalho de vocês é mais abrangente também, né? Vai um pouco além disso. Mas, em linhas gerais, né, vocês precisam ficar atentos a essas questões de estrutura e de processos de governança, porque, para além dos agentes licitadores que nós vamos ver aqui, existe toda uma necessidade de adequação. E como eu disse anteriormente, acabei não terminando, né, o que eu sempre falo e ressalto, no início da aula já, é o seguinte, não dá para usar a nova lei de licitações com a cabeça da antiga. Tá? Se fizer isso, vai dar M. Podem ter certeza. Porque mudou, aí o pessoal fala, a lei não mudou tanta coisa. Fala, em que sentido não mudou? Porque vamos ler ela junto, então. Vamos parar, vamos ler ela junto, vamos analisar ela junto. Né? Que sentido não mudou? Para o governo federal, talvez não tenha mudado mesmo. Sabe por quê? Porque o governo federal já fazia tudo que está lá. Tudo. Tudinho. Porque essa lei ela não foi tirada da cabeça de um extraterrestre. Pelo contrário, ela foi tirada da cabeça de pensantes, inteligentes e boa parte da estrutura federal, com vários nomes. Gente da AGU, gente do Senado. Eu conheço essas pessoas, inclusive. O que eles fizeram? O que a gente faz? A gente faz isso? Então vamos botar na lei agora. Aí veio o quê? ETP, Plano de Contratação Anual, Governança, Estruturas, Matriz de Risco, Contratação Integrada e Semi-Integrada, Plano Anual, né, de Contratação. Tudo isso já tá, o governo federal já fazia. Esses tempos eu estava fazendo um edital de compra de medicamento para um município que a gente está fazendo o plano de capacitação. E a gente já implementou, a gente terminou os regulamentos naquele município, já estamos lá 7, 8, 6 meses, a gente terminou os regulamentos e foi para os modelos de edital, minuta, contrato, etc. Né? E aí, eu conversando com um colega meu, eu falei, olha, você trabalha no governo federal, eu falei, você consegue mandar um modelo aí de compra de medicamento? Eu falei, não, eu consigo. Daí me mandou. Aí eu peguei o edital, o modelo de edital da nova lei, né, indicado pela própria AGU, porque a gente usa a metodologia do governo federal. Né, a gente extrai os regulamentos do governo federal,
adapta para os municípios, tira aquilo que não faz sentido, né? Algumas coisas a gente sugere alteração e outras coisas, mas a gente discute com os alunos dentro da capacitação, né? Nos encontros online semanais. Lá a gente discute as minutas, tal, aí tem sugestão de alteração, a gente pondera, enfim, a gente constrói juntos, né? Mas usa a metodologia do governo federal, por uma questão de segurança jurídica e tal. E aí, na hora de pegar os modelos de edital, minuta, contrato, a gente faz a mesma coisa, porque uma coisa vai conversar com a outra, né? Ruim é quem faz o Frankenstein, né? Ah, agora eu vou fazer o meu modelo. Legal. O município tem 15 mil habitantes, mas eu vou ter uma regulamentação só minha da lei de licitações, né? Você vai ver, Maringá pegou a metodologia do governo federal, mas eu não, eu vou fazer só a minha. Se você tiver estrutura e condições de fazer isso, show. Mas saiba que você vai ter que fazer todos os regulamentos próprios e ainda o edital, o contrato, tudo, do zero, amigo. Senão você vai fazer o quê? Um Frankenstein. Mas bem torto. Aqueles que vai andar assim, vai cair um braço na metade do caminho. E assim, gente, eu falo isso porque eu já vi Frankensteins, né? Eu já vi município fazer um edital de pregão sem ter regulamentado o pregão, que é o critério de menor preço, né? Então, todos os procedimentos daquele edital simplesmente não existem em nenhum lugar. Porque na nova lei, procurem na nova lei como fazer uma licitação para o pregão. Duvido vocês acharem, não tem. Onde é que ela tem? Ah, na 10.520, né, professor? Legal, mas ela não vai mais existir mais a partir de semana que vem, né? A gente vai lá, a gente vai fazer o funeral, né? Da 8666 e da 10.520, né? Então, elas vão deixar de existir. Então, eu vou usar o que como referência? Nada vai sair da minha cabeça, né? Tem que ter o regulamento. Imagina se o fornecedor questiona e fala assim, ei, amigo, ei, tribunal, olha só que legal, eles fizeram um pregão sem nenhum regulamento, olha lá. De onde ele tirou aquela obrigação? Que é um servidor público para fazer tudo que está previsto na lei, né? Mas que lei? Que regulamento que não existe? Aí, queria-se o Frankenstein. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Então, essa metodologia do governo federal, ela traz segurança jurídica, ela nos ajuda a montar uma coisa, um regulamento, os modelos, edital, contrato e etc., o que? Harmônico. Fica tudo harmônico. Porque se eu mudar uma coisinha aqui, é só mudar uma coisinha lá. Agora, se eu fizer do zero aqui, eu vou ter que fazer do zero lá. E aí, olha, até o governo federal está tendo dificuldade de fazer tudo isso sozinho. Você imagina os municípios, né? Então, eu peguei lá um modelo de medicamentos do governo federal, de pregão, né? E daí eu peguei eu peguei um novo, com base na 1433. Peguei um com base na 866 e um com base na 1433, né? Porque o da 8666 eu queria pegar as exigências do Tribunal de Contas, né? Questão de Anvisa, bula, tal, tem bastante coisinha ali própria de medicamento, né? E aí, quando eu fui vendo e fui comparando, adivinhem o contrato, o edital de pregão de compra de medicamento da 8666 e o da 1433, eles são extremamente parecidos. Para não dizer quase iguais. Quase iguais. Mesma estrutura, os tópicos, as cláusulas. Claro, tinha mudanças sim, né, principalmente mudanças trazidas pela nova lei, mas eram praticamente iguais. Por quê? Porque o governo federal já fazia isso. Quem não fazia isso ainda éramos nós. Nós não fazemos nada disso. Nós não fazemos ETP, nós não fazemos plano de contratação, manual de contratações, nós não fazemos matriz de risco, nós não fazemos contratação integrada, semi-integrada, nós não fazemos regulamentos, enfim. Para nós é uma novidade. Para nós, de fato, é uma dificuldade, é um cenário novo. Para o governo federal, não. Então, muito cuidado, às vezes, quando vocês escutam, a lei não mudou tanta coisa. Para quem não mudou? Né? Para mim, mudou. Para vocês, vai mudar, com certeza. Né? E eu digo isso não para trazer nenhum demérito, pelo contrário. É para a gente enxergar a coisa da maneira certa. Né? Então, sim, a lei mudou bastante coisa. Pelo menos na opinião desse professor que vos fala.
A lei mudou bastante coisa para os municípios. Só o fato de você ter que fazer um ETP em toda a licitação já vai mudar bastante coisa na vida de vocês, né? Só o fato de vocês terem que fazer um plano de contratação anual também vai mudar bastante coisa. Além disso, os regulamentos. E quando que a gente fez regulamento de licitação na nossa vida? Nunca, né? Então, para a gente é uma grande novidade, certo? Então, além disso, governança. Vocês já viram governança em município? De pequeno, médio porte? Não existe. Planejamento? Cara, como é que não vai mudar? Se o planejamento virou um princípio agora. A palavra principal da administração, que é o planejamento, a gente conseguiria alcançar. Porque daí reflete nas leis orçamentárias, dotação e tudo. Agora o legislador vai e coloca facultativo. É verdade. Tem os dois lados, assim, né? Mas eu penso, o fato deles não ser obrigatório foi uma grande perda de oportunidade que o legislador teve de criar porque hoje a gente tem uma lei orçamentária, né? Que é a LOA. O que a gente faz na LOA? A gente pega do ano passado e atualiza para o ano seguinte. Basicamente isso, né? Alguns municípios têm a divisão de unidade orçamentária por secretaria. Outros é centralizado na prefeitura. Então, alguns fazem de forma centralizada, outros descentralizado, certo? Se vocês lá é centralizado, não? Centralizado? Alguém faz descentralizado aí, o orçamento? Um orçamento para cada secretaria? Não? É tudo centralizado. Não, no meu município não. Só tem um orçamento lá. Não. O teu município é descentralizado? É, cada secretaria faz o seu. Tem o seu orçamento próprio, né? Então, o teu de vocês é centralizado. Descentralizado, né? Então, assim, quando você vai montar a lei orçamentária, você basicamente só atualiza e joga para o ano seguinte. E pronto. Né? Quando ela é descentralizada, tu ainda consegue planejar um pouquinho mais. O professor fala descentralizado, cada secretaria tem Sua unidade orçamentária. Sim, tem, só que daí centraliza tudo numa contabilidade. Mas tem, é descentralizado. Ah, sim. Descentralizado. Contabilidade é uma só. Mas cada o meio ambiente tem um orçamento, entendeu? Aí quando acaba num lugar e precisa, daí pega do outro, joga para lá. Isso aí no descentralizado é uma beleza. Olha, centralizado legal é que não precisa fazer isso. Agora descentralizado chega no meio do ano ali e começa. Né? Faz suplementação. E é ridículo, porque a lei orçamentária acabou de começar, como é que você já vai jogar no lugar por a falta de planejamento? Mas a lei orçamentária, quando ela nessa questão do orçamento descentralizado, você consegue planejar um pouquinho já, né? Porque o certo era você sentar e olhar assim, educação, tá, o que eu vou gastar esse ano, o que eu quero fazer, quanto eu preciso de orçamento. Saúde. Daí, quando no final, você vai ver qual é o teu orçamento total e vai distribuir corretamente dentro do planejamento estratégico de cada secretaria. Mas não existe planejamento estratégico, né? O que eu vou fazer esse ano? Eu vou saber o que eu vou fazer esse ano, não sei nem o que eu vou fazer no final de semana. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer ano que vem? Sei lá, acho que eu vou comprar um uniforme. Isso aí, tem que ver, né? E aquela escola lá, tem que ver lá o dinheiro com o deputado. É assim, não tem planejamento. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, a lei orçamentária, ela serve mais para a questão do orçamento. Mas a gente sabe que, primeiro, financeiro é uma coisa, orçamento é outra. As duas coisas. Às vezes tem orçamento e não tem financeiro. Às vezes tem financeiro e não tem orçamento. Entendeu? Faz parte. Tem que fazer uma análise de como funciona isso aí. Vamos lá, vocês vão reformar a casa de vocês. Vai lá e pede um orçamento. 20 mil. Se vocês pegarem, os caras finalizarem um dia, vocês têm 20 mil para pagar hoje? Não tem. Assim, calma, peraí. 20 mil, mas eu vou pagando 2 mil por mês, pode ser? Então você dilui esse gasto. Só que a administração pública não vai usar cartão de crédito, né? Então você tem que organizar, porque se você gastar tudo de uma vez, não vai ter dinheiro para pagar. Vai ter que ficar esperando entrar o dinheiro, né? Daí onde acontecem os atrasos que prejudicam o fornecimento e o serviço e fica tudo uma porcaria.
né? Esse planejamento é importante. Então, na questão financeira, é importante a gente analisar que, assim, a gente não sabe quanto vai gastar. A gente começa o ano sem uma previsão, sem uma previsão de gasto. O que a contabilidade faz e ajuda muito é o empenho global, né? Isso a gente sempre recomenda. Pega os maiores contratos, já faz o empenho global, porque se não fizer, meu amigo, não paga. Não paga. Porque se deixar o povo solto, olha, é igual ao nosso dinheiro, né? Quando ele entra na conta, ele faz alguma mágica, uma semana depois, sumiu. O que aconteceu? Não sei. Né? Por isso que o cartão de crédito é a coisa mais linda que existe, né? Porque tu gasta e tu não sente. Até a gente aprender como funciona, né? A gente leva alguns tombos, né? Então, sobre a questão financeira, tem que se tomar muito cuidado também. Mas a gente não tem uma lei financeira, a gente não tem um planejamento financeiro. A gente começa o ano com um orçamento, mas quanto a gente vai gastar, efetivamente, a gente não sabe. E com o plano de contratação anual, ele serve para várias coisas, né? Uma delas, você tem uma previsão de quanto você vai gastar no ano. Tá? Então, eu sei que meu orçamento da educação é de 20 milhões. E pelas minhas contratações que eu tenho programadas para 2024, eu vou gastar 12. Vai sobrar 8. Olha que beleza. Vamos gastar. O que eu vou fazer com esses 8? 2 eu vou deixar reservado, porque provavelmente a minha conta vai ter uma margem de erro, né? Então, deixo guardado para margem de erro. Não a margem de erro do primeiro turno das eleições, né? Essa daí foi muito alta. É uma margem de erro mais equilibrada ali, né? Aí, ok. E além disso, mas o que eu faço? Aí eu vou guardar, vou sobrar mais uns 6 milhões. Ah, legal, 6 milhões eu vou fazer uma escola, vou comprar material escolar, mais material escolar, vou comprar uniforme. Ou seja, eu consigo planejar. Porque se a gente não planeja, a gente só vai gastando e não percebe, né? Porque a gente não tem uma análise do que é estratégico e do que não é. Certo? Ah, surgiu um negócio, então compra. Ah, surgiu um negócio, então compra. Depois acabou o dinheiro. Quando você tem planejamento, surgiu um negocinho que não. Esse dinheiro está reservado para a construção de uma escola. E aí o que acontece? O prefeito consegue fazer uma gestão maravilhosa, né? Porque consegue tirar do papel tudo aquilo que prometeu e muito mais. Porque teve planejamento. Não gastou sem querer. Gastou por querer, com objetivo, com foco no quê? No cumprimento das metas estabelecidas. Ah, mas não tem meta estabelecida. Não tem. No cumprimento das promessas de campanha. Falando melhor, né? São as metas que foram estabelecidas verbalmente. Então, esse plano de contratação anual vai ter esse poder. Segunda coisa. Gente, se vocês forem parar, façam isso se um dia vocês tiverem tempo e possibilidade, parem para fazer um levantamento numa secretaria, na licitação. Peguem um objeto específico. Se vocês forem analisar quantas vezes a licitação compra no mesmo ano a mesma coisa, vocês vão ficar assustados. Vocês vão ficar assustados. Tá vendo? Tinha 5 e 5 com preço diferente. 5 preços diferentes. E às vezes, é 3 vezes para a mesma secretaria. Sim. 2 vezes para a mesma. Aí dá vontade de pegar um cidadão lá e aí realmente, né? Tá de brincadeira comigo, né? Sim. Pense em você, gente. Agora pense se o pessoal da licitação não fica na luta da vida. Quando isso acontece. O pior é que não é uma licitação do item só. Geralmente depois que você coloca junto. E você fica naquela repetição. Né? Aí, olha só que interessante. Quem aqui gosta, todo mundo já passou por isso, né? Chega sexta-feira, opa, maravilha, agora é final de semana, né? Você já chega sexta-feira à noite, o que a gente faz? Vai no mercado já, né? Para comprar as coisas para o final de semana. Comprar uma cervejinha, comprar uma carne para fazer um churrasco, né? Comprar um vinhozinho, a gente já vai um chocolate, né? O pessoal que gosta de chocolate, a gente já vai lá e já compra tudo para o final de semana, né? Aí chega sábado de manhã,
Você vai pegar o café, cadê o café? Tem café. Bom, mas acabou o café porque você não me avisou. Mais uma coisa, né? Ah, esqueci. Aí você tem que fazer o quê? Aquele mercado de novo. Aí você já vai pé da vida, já bota aquele mercado de novo. De novo. Vai lá, entra no mercado, já demora para achar as coisas, tal, vai embora, já acabou o teu final de semana. Foi no mercado na sexta, no sábado de manhã. Porque antigamente, sexta-feira à noite, a gente estava curtindo a vida, né? Agora a gente está no mercado. Então, gente, ninguém gosta de fazer isso, né? E a licitação faz a mesma coisa. Ah, comprando açúcar 5 vezes no ano. Pô, coisa mais chata, entendeu? E outra, o pessoal espera acabar. Cadê o fiscal do contrato? Acabou para pedir para comprar amigo a 60 dias que demora para chegar. Eu já vi prefeitura fazer contratação emergencial de folha sulfite. Isso aí é normal. Hã? Isso aí é até normal. Aí, ó. Controle interno tem que ficar desesperado para isso acontecer. Gente, corre a emergência. Corre a emergência. Por que acabou? Eu até penso, né? Então eu penso o pessoal justificando a emergência. Não, é que tem a nova lei de licitações, a gente teve que imprimir 100 cópias da nova lei para distribuir para os servidores, por isso que acabou rápido a folha sulfite, né? Não, deve ser essa a justificativa, né? Porque não tem, né? Porque você não vai chegar e falar assim, não, na verdade acabou, eu nem percebi, olha que engraçado, vou tomar uma multa aqui, né? Até rindo assim, não dá. É emergência fabricada, ou emergência fabricada não, falta de planejamento. Pela nova lei de licitações, parágrafo 2º, do artigo 20 e alguma coisa, tem a previsão de responsabilidade. Quando houver uma emergência onde se constatar a falta de planejamento, o servidor é obrigado a abrir um processo administrativo para verificar quem deu causa. Olha que beleza. E vocês estão no olho do furacão, né? Porque é uma obrigação da gestão. E quem é que faz o controle das obrigações? São vocês. Então, teve uma emergência para compra de folha sulfite. Ah, não vou fazer nada. Ixi, não vai fazer nada mesmo, hein? Vai vir bomba aí, né? A gente empresta seu da Secretaria de Educação. Eu compro em casa até chegar ali da licitação. Presta educação, você tem. Aí pergunta, aí o plano anual de contratação vai fazer isso, vai evitar que acabe antes da hora, né? Vai fazer com que você não compre 5 vezes açúcar no ano, né? Vai fazer com que você saiba quanto vai gastar para incluir outras coisas que você deseja comprar, fazer ao longo do ano. E vai trabalhar com soluções cabíveis, né? Porque assim, e o registro de preço? Por que não fazer um registro de preço para comprar gêneros alimentícios? Ah, agora é a educação que quer. Faz igual o Matrix, né? Pluga teu orçamento ali, conecta, pega o que você precisa, depois solta e vai, teu canto, né? Pronto. Tem o registro de preço lá, todo mundo consegue aderir, secretarias, orçamentos, cada um pega o seu, vida que segue, né? Para que fazer 5 licitações no ano? E o registro de preço, gente, ele acaba sendo muito eficiente para aqueles bens e serviços que a gente vai usar corriqueiramente, que mais de uma secretaria vai usar corriqueiramente. Então, o plano de contratação anual, como a Natânia falou, ele realmente veio para revolucionar, só que ele não é obrigatório. Por isso que o Tribunal de Contas, na palestra, eu chamo de a palestra. Vocês já ouviram? Já viram falar da palestra? Não? Já ouviu? Fala. Já, né? Aí, ó. Eu fui num curso do tribunal já sobre a lei de licitações. É tranquilo, né? Tranquilinho, sem pressão? Não Falar tá- da plataforma, então, que você usa. Ah, não. Você sai preso lá. Aí. Vai preso. Vai preso. E assim, gente, já faço alerta aqui, tá? Se tem um assunto que vai estourar nos próximos meses, é o assunto da plataforma. Fiquem bem atentos, tá? São duas coisas que a gente sabe que estão em xeque. Que é a forma de remuneração e a forma de contratação.
Então, tomem um pouquinho de cuidado. Não é que usar a plataforma privada é ilegal. Isso é mais tranquilo. A nova lei de licitações diz expressamente que pode, desde que tenha integração com o PNCP. Agora, a forma de contratação e a forma de remuneração é onde eles estão de olho, pegando. Onde vai pegar também. Então, continuando, em relação ao plano de contratação anual, vejam como ele é poderoso, né? Ele vai, de fato, influenciar nas contratações do órgão. E olha que legal, outro instrumento bacana é o ETP. E lá no ETP tem duas perguntas bem interessantes que vão nos ajudar nessa questão também. Uma delas é, esse item que você está comprando, alguma outra secretaria precisa? Né? Você não ficar comprando para cada um? Alguém mais precisa ou só você? Né? Esse item que você está comprando, tem alguma necessidade similar? Vamos pegar o exemplo do ar-condicionado. Eu vou comprar ar-condicionado para educação. Será que a saúde também não quer? Será que não sei o que também não quer? Já pergunto para todo mundo. Para evitar que tem que fazer novas licitações ao longo do ano. Tem mais uma perguntinha legal lá. Precisa parcelar o teu objeto? Ou não precisa? Né? Isso é uma engenharia também. Essas são as pecinhas do Lego, né? Uma engenharia importante da gente verificar e analisar se é importante, se é interessante ou não é para aquela licitação. Então, são instrumentos de planejamento poderosíssimos, previstos na nova lei de licitações. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Sobre planejamento, estrutura, sobre o papel dos agentes licitadores dentro do universo da licitação? Ficaram com alguma dúvida, não? Para quem quer, aqui a minha apresentação, né, está um pouquinho desatualizada, mas meu nome é Vitor Barreto, eu sou professor, advogado, tenho agora números atualizados, mais de 1.000 servidores públicos capacitados, mais de 100 horas aulas, sou sócio de 4 empresas, entre elas o escritório de advocacia e uma empresa de consultoria de licitações. Sou especialista em licitações, tenho 12 anos de experiência na área, também tenho uma especialidade na área eleitoral. Até brinco, né, nos municípios pequenos, né, a minha especialidade dos municípios pequenos é só que o município pequeno tem 3 grandes, pequeno e médio, né? Tem 3 grandes eventos no ano, né? A eleição, né? A prefeitura, que é um evento sempre, né? E a festa tradicional da cidade, né? Toda cidade tem uma festa tradicional lá, algum nome de fruta, sei lá o quê. Né? Na Mandaguaçu é o quê? Porco na lata? Como assim? Cabe um porco dentro da lata? Como é que funciona isso? Eles fazem um porco no tacho e vendem nas latas, assim, igual antigamente, que o pessoal conservava a carne na No latão, assim? Eles fazem no latão o porco? num tacho grande, né? Antigamente o pessoal do sítio, eles não conservavam a Não tinha carne. geladeira. Na banha, Correto, não tinha A geladeira. carne de porco na banha, do porco dentro de uma lata. Daí o tacho é uma panelona assim, que Entendi. eles cortam e preparam e vendem assim. E fica bom? Fica, né? Fica bom, fica bom. Que legal, hein? Porco na lata? E vai os artistas lá daí, tem uma festão? Assim. 14 de dezembro. Ah, 14 de dezembro? Dezembro. O ano passado foi o Renato Teixeira. Não conheço. Sertanejo? Não. É MPB, assim. Ah, é? Oh, chique. Legal, porco na lata. E de vocês? Conta aí, é legal. Festa tradicional da cidade, qual que é de vocês? A nossa é a festa do milho, mas esse ano foi cancelada. Sério? Não tinha dinheiro? Tinha, mas o secretário do ano anterior não planejou no orçamento. Nossa, Santo Nossa. Aí o prefeito perde uma eleição, sabe por quê, né? Daí a população fica louca no Interfest. Tudo contratado, show, tudo já. Que município? Lá em Piraí ele entraram com uma liminar para não ter o rodeio também. Daí, Fiquei sabendo disso.
Daí, eu sou Piraí. Eu vou prestar um concurso. É, boa sorte. Então, daí eles entraram, né, a juíza deferiu a liminar, né? Daí o prefeito entrou com outra Recorreu. medida. Isso, daí. Mas por causa do rodeio, né? Por causa do rodeio. Daí recorreu e conseguiu. Como é que é o nome da festa? Festa do rodeio. Piraí Rodeio Fest. Que legal. E foi muito boa a festa. Apesar da chuva, do barro que deu, tudo, foi muito bom. Não, você chegava assim, né, com barro até o joelho, mais ou menos. Mas foi muito bom. Festa de cidade sem chuva, não. A parte boa é que era festa de rodeio, então todo mundo de bota, né? Mais ou menos por aí. Mas eu tinha que ir deixando já Mas algum na lavanderia. uma festa tradicional legal pra contar pra nós aí? Compartilhe. A gente tem torneio de voo livre lá só, não tem. Voo livre? Comida. Não tem festa da cidade? Tem a festa do aniversário da cidade, só que daí não tem uma comida típica. Tem um nome. Lá é conhecido como Paraíso das Serras, né? Então tem tipo, muita pista pro pessoal saltar, aí tem esses torneios. A nossa lá é com base do nome do município, General Carneiro, é Esse é do Carneiro Carneiro? lançado e deixado. Nossa. Carneiro. Carneiro é muito bom. Nossa, ovelha, então, cordeiro. A nossa é São João. Então, São João é São João, né? Ah, sim. É fogueira, a gente tem a igreja três dias de festa, né? Começa no quinta, vai ficar. E daí é todo mundo caipirando. Tem um município aqui no Paraná que faz a maior fogueira do Brasil. É de vocês? É nossa. Sério? É de vocês? Eu ouvi falar já. É a maior fogueira do Brasil, né? Triangular, né? Triangular. E tem uma outra que é que é o nome é lá em São Paulo, Minas Gerais, acho que daí é a forma de fazer a fogueira diferente. Aham. A nossa triangular é a maior do Brasil. Que legal. Lá em Joinville é a festa da cerveja. O pessoal não enrola muito, né? Fala assim, o que a gente veio fazer aqui? Tomar cerveja, então festa da cerveja. Pronto. Comida e tal, a gente veio para beber cerveja, então bota, festa da cerveja. Mas tem uma cerveja boa, né? Tem. Não, mas brincadeira à parte, porque a cidade foi colonizada por alemães. E aí tem uma tradição muito grande em fazer cerveja, né? Daí, enfim, criou-se essa tradição, né? E tem muitas cervejarias da cidade mesmo, né? Daí fazem a festa da cerveja. Tem a festa das flores também, né? Que dizem que Joinville é a cidade das flores. Daí fizeram uma festa das flores, ficou bem bonito. E, enfim, é legal. Festa da cidade, sabe o que é Eu isso? costumo dizer que é melhor que coisa para fazer. Eu fiz essa lavandeira com banderola, sabe? É muito Lá em Blumenau tem a Oktoberfest, né? Você sabe, né? Todo mundo conhece, né? E lá em Lages tem a Pinhão, que é bem famosa também. Aí tem a festa, aí tem Pomerode, tem a festa pomerana. Tem umas cidades, umas festas tradicionais muito famosas lá, assim, sabe? Bem tradicionais, assim. É bem legal. E aqui no Paraná também tem, né? Todo país eu acho que tem isso, né? É uma tradição, assim. Mas a Oktober é legal, o pessoal vai lá vestido de Fritz, Frida. a cidade típica, né? Não, aí o pessoal compra, né? Compra a ideia, né? Vai lá, aluga uma fantasia e vai Fritz e Frida. É que nem nota caipira, né? Chapéu, bota, É? xadrez. Isso aí. Legal. E é basicamente o que movimenta a cidade, né? No ano, assim, né? A eleição, a prefeitura e a festa tradicional da cidade. É o que bomba no ano, né? Quando o prefeito anterior é preso, também não há nada. Escândalos também É são. uma festa. Vocês sabem que quando a gente faz os Incompanies, né? Eu tenho uma tática já para conhecer a cidade, né? Lá em Mandaguaçu eu vou fazer, não fui da última vez, mas na próxima eu vou fazer isso. Porque assim, ó, a gente sabe que tem uma pessoa na cidade, você quer saber qualquer coisa, tu fala com aquela pessoa. Quem que é? É o taxista. O taxista é assim. Quer saber da cidade, fala com o taxista. Só que hoje em dia é difícil pegar táxi, né? Então eu aprendi que outra pessoa, às vezes mais fofoqueiro que o próprio taxista, são os recepcionistas de hotel. Essa galera, eles passam o dia inteiro lá no hotel, olhando, observando, conversando, eles estão só aqui, ó, ouvindo. E aí eu faço só uma pergunta, porque eles adoram conversar também, né?
Imagina, ficar o dia inteiro sem fazer nada, eu só faço uma pergunta, e então, eu vim dar um curso pro pessoal da prefeitura, da Câmara, não especifico muito, né? Como é que tá a cidade aí? Prefeito, tá tudo bem? Pronto, amigo. É só falar assim. Aí você senta, meia hora falando. Não, porque tem isso. Teve uma cidade que o cara chegou a me mostrar, tá aqui, esse aqui é o vice-prefeito, aqui tá os posts dele, você consegue ver todos os podres aqui. Fiquei lá meia hora vendo o negócio. Ele me contou todos os detalhes da prefeitura e não sei o quê. Daí um parente do prefeito tinha sido preso com dinheiro na cueca. Eu falei, eu falei assim, ó, senhor, melhor você nem falar nada assim dessas coisas, que foi semana passada isso, tá? Então, um negócio assim, bem complicado. Eu falei, não, pode deixar. Tinha outro município que o recepcionista falou assim, uma das piores experiências, assim. Cheguei lá no hotel, ele falou, comecei a conversar com ele, começou a contar as coisas, né? Daí eu falei, e esse hotel aqui? Estranho, né? Estrutura diferente, corredorzão. Ele falou, que era um hospital aqui antes. Eu falei, quê? Seu quarto ali era onde o pessoal colocava os corpos. Seu quarto ali onde o pessoal colocava os corpos ali. Ele falava, não, tá brincando comigo. Eu falei, não, é verdade. Eu falei, tá, eu vou dormir no hospital. Então, foi hospital por 20 anos aqui. Você conhece? Não é esse, não é esse. É bem longe. Eu não vou falar o nome. O pessoal vê as sombras lá dentro. Nossa. No off eu conto. Mas assim, ó, corredorzão até o final, sabe? Hospitalzão mesmo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Daí para ficar melhor ainda, ele começou a falar, não, professor, toma cuidado, porque aqui essa cidade está uma onda de roubo, melhor você não deixar o carro na rua. Estão roubando o carro, estão assaltando. Não sei o que está acontecendo nessa cidade. Eu falei, tá brincando, cara. Eu falei, não, ele falou a verdade. Eu falei assim, pô, mas tem algum perigo pra gente aqui no hotel, né? Pô, fiquei preocupado, né? Ele falou, não, aqui não. Aqui fica tranquilo, professor. Eu falei, por quê? Tô armado. Eu falei, tá. Nossa, agora eu tô muito tranquilo. Eu falei, não, tô armado, aqui eles não mexem. Eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, não, eu também conheço eles tudo. O Zezinho estava comigo lá, Betinho. Às vezes dá uma roubadinha, mas aqui fica tranquilo. Eu falei, tá bom, eu dormi tranquilo no hotel que era hospital, então, né? Tá tudo certo. Aí naquela noite eu estava sentado, conversando com ele, de repente veio uma moto de longe, assim, né? Na minha direção, assim. Eu pensei, agora, pronto, é agora, né? Agora que eu vou ser assaltado, né? Chegou a minha vez. O cara parou do lado, desceu da moto, olhou pra gente assim, você acredita em Papai Noel? Eu falei, meu Deus, o que eu respondo? Eu falo, não, então passa a tua carteira. Eu falo, sim, né? Então pega aqui teu presente. Eu falo assim, né? O que será o que ele vai fazer? O que eu respondo, né? Melhor eu passar minha carteira, né? Nem responde, né? Daí ele, não, é porque o cara, aí depois eu descobri que ele era da segurança particular, né? Não, porque tem um cara ali, ó, que foi assaltar o restaurante, entrou em cidade para chaminé, que era o exaustor, né? E tinha aquele ventiladorzinho, estava ligado, quase cortou a perna do cara fora. O cara está entalado, tem uma ambulância tentando tirar ele lá. Era 1h da manhã, eu falei, meu Deus, eu vou dormir. Eu vou dormir. Não, eu vou dormir que não dá. Aí semana passada eu fui fazer um Incompany em outra cidade, e toda cidade é incrível, como toda cidade tem uma maluquice. Tem, toda cidade. Cheguei para fazer um Incompany, todo lugar que eu entrava parecia uma quadrilha. Todo lugar que você ia tinha um cachorro deitado na porta do lugar. Você tinha que passar, não estou brincando, tinha que passar por cima do cachorro para entrar no restaurante, para entrar na prefeitura, para entrar na Câmara, né? E eu falei, gente, o que está acontecendo aqui nessa cidade? Vocês não caçam cachorro? Tem mais cachorro do que gente. Aí você está parado no lugar, de repente aparece 3 cachorros do nada, ao teu redor. Aí você sai, dentro do carro, vai em outro lugar, mais 4 cachorros. Tem que cuidar com isso, né? Daí eu dando aula na Câmara, tem uma foto, assim, de um ex-vereador, assim, novo, dá para ver que é mais antigo, estava com aqueles cabelão de chitãozinho, assim, né? Eu estava falando do time, da licitação, daí eu falei, vai ficar com cara de atacante igual da década de 90, igual aquela foto ali. Daí, não, professor, aquilo ali é um vereador que morreu. Eu falei, legal, né? Mas o que aconteceu? Não, ele morreu no acidente de carro, na década de 90, daí a gente colocou uma foto dele ali, que a gente gostava muito dele e tal. Eu falei, tá bom, né? Foi um desastre na cidade. Aí foi para o lado de fora da Câmara e falou, aqui tem a foto, o que é esse aqui? Esse aqui é um vereador também, que foi da cidade aqui, muito famoso, mas ele morreu no acidente de carro também esse tempo. Eu falei, então é pré-requisito, né?
Morreu de acidente de carro, vai para foto. Tem a foto, né? É impressionante. Enfim, cada município tem a sua particularidade, sua loucura, né? E essa particularidade... O senhor vai para minha cidade, aqui eu já tenho até medo. Com certeza eu vou trazer alguma coisa de lá, não tenha dúvida. Mas, enfim, para voltar para o assunto, né? Cada cidade tem sua particularidade, e essa particularidade ela está dentro da prefeitura também, né? Cada um, olha, gente, já passei por várias prefeituras, cada um faz a sua forma também, a licitação, né? Tem prefeituras que a solicitação é feita por uma área, tem que o planejamento é feito por outra, que o pregoeiro faz tudo, que o pregoeiro faz nada, que o jurídico é tudo, que o jurídico é nada. Cada um guarda a sua particularidade. Isso é importante para a gente ter em mente que esses atores aqui, essas funções aqui, também vão depender da pessoa que está lá exercendo o seu respectivo papel. Não tem jeito, tá? Quem quiser seguir nas redes sociais, eu geralmente posto novidades relacionadas à nova lei, né? Eu fiz o Instagram só para isso, eu acabei direcionado. É @VB, Vitor Barreta, né? VB, junto, @VB Licitando. @VB Licitando. Inclusive saiu uma portaria lá do governo federal, tratando sobre a questão do regime de transição, acho que o professor Diego deve ter falado para vocês, né? E ontem mesmo saiu uma decisão do TCU, que até preciso atualizar na página, né? Mas, enfim, todas as novidades eu tenho que centralizar lá, tá? É @VB Licitando. V de Vitor, né? VB Licitando. VB Licitação? Licitacal. É isso aí, eu mudo o tempo todo e eu nem consigo mais lembrar como é que está o nome do negócio. Aí eu fui mudar o nome da página, mudei o nome do título, fiz tudo errado. Aí depois eu arrumo quando der. Agora eles bloquearam 14 dias para fazer a alteração do nome. Então é VB Licitacal. Tá? VB Licitacal. Bom, vamos falar sobre os agentes especificamente agora, né? Falando sobre o panorama geral de estrutura, governança, sobre como funciona a importância de cada um da licitação. E sobre os agentes, primeiro eu quero fazer uma reflexão, né? Esse aqui, gente, isso aqui é um panorama de todos os agentes que são mencionados na lei de licitações e quantas vezes eles são mencionados, certo? Isso é para vocês verem quem ganhou mais prestígio e quem ganhou menos prestígio, certo? A autoridade competente, que pode ser qualquer um, é a mais mencionada da nova lei. Depois, o jurídico, né? Tem algum jurídico aqui? Não, né? Não, né? O jurídico. E depois, olha só como vocês estão importantes, o controle interno. Vejam que vocês estão quase tão mencionados quanto o jurídico. O que significa isso? Significa que, a partir da nova lei, vocês terão mais atribuições, mais coisas a fazer, mais responsabilidades. Chama a gente, chama nós. A gente vai? Dia 4 e 5. 4 e 5, Pedro de Abreu. Estarei lá então, já está programado já. 4 é segunda-feira? Terça e 5 é quarta, né? Estarei lá, eu estarei em Canto de Abreu, estou louco para saber qual é a loucura da cidade de vocês. Irei descobrir, tá? E aí contarei nas aulas para todo mundo, podem ficar bem tranquilos. Eu não vou falar o nome da cidade, podem ficar tranquilos. Nossa Senhora! O prefeito perdeu o sítio. Como é que é? O prefeito perdeu o sítio, outro deu a Secretaria de Educação pra gente. Loucura, né? Bom, já sei, já antes de chegar lá. Já. Tá vendo? Essas coisas não são difíceis de descobrir. Mas enfim. Mas, pelo menos não tem cachorro na rua. Isso sempre tem, né? Isso sempre tem. Um amarelinho ali sempre tem. Mas não é, não. Mas enfim. Conheceu o parente da Serra? Oi? Conheceu o parente da Serra? Né? O paraíso do Serra, é verdade, né? Legal. O Bruno até pulou de paraquedas lá a última vez que ele foi lá, eu acho. Eu acho que ele pulou, né? Foi lá que ele pulou. Nem a pau que eu vou fazer isso. Não, tem um que é muito louco, né? Que é aquele que é asa delta que eles chamam, né? Asa delta é coisa de maluco. O paraquedas ainda tu tá, né? No paraquedas tu vai pra baixo, depois sobe, daí tu vai só naquela... Louco. Não, já quase mataram. Sim? Várias vezes.
Lá em Final de Jaraguá, semana agora teve torneio lá. teve torneio? Lá em Jaraguá do Sul tem também, que é do lado de Joinville. Jaraguá do Sul é uma cidade que tem 200 mil habitantes, mas tem 3 bilionários na cidade. Por quê? Porque lá onde está a sede da VEG, né, que é aquela multinacional bilionária lá. Então, a cidade acaba sendo rica, né? Por conta do efeito colateral de ter bilionário na cidade. Bom, então vimos aqui o controle interno, né, que ganhou um protagonismo bem grande na nova lei. Agentes públicos, agentes de contratação, comissão, etc. Né, todo mundo ali meio empatado. E por último, gente, o mais desprestigiado na nova lei de licitações é o pregoeiro. Tá? Por que é o pregoeiro? Porque o pregoeiro não ia mais existir. Ele ia ser extinto. Por que ele ia ser extinto? Conto para vocês no próximo episódio da nossa série. Brincadeira, vamos pro coffee break, já está na hora, já passou o tempo. Daí eu conto para vocês por que o pregoeiro ia ser extinto, tá? Vamos lá, até já. Nossa estratégia é quando vocês começarem a sentir fome, a gente dá comida para vocês, né? Então vocês comem o tempo todo aqui nesse lugar. Ficam só comendo.